E aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Estudando e Aplicando o Espiritismo, que hoje está sob a minha direção, Vanessa Sobreiro. Bem, hoje é um dia muito especial, né? Primeiramente, eu desejo a todos que estão aqui ouvindo um Feliz Natal. Essa data que nos convida a amar mais, a acolher, a cuidar, né? A querer bem a todos, em que a gente se reúne com a nossa família, com aqueles que nós temos laços, né? Qualquer tipo de laço afetivo, em que a gente busca se reconciliar com aqueles que por algum motivo nós tivemos algum desentendimento, buscamos juntar a todos e comemorar, festejar esse dia, né? Com muito amor, com muito afeto. E então não faria sentido se o estudo de hoje tivesse qualquer outro tema que não fosse família. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Jesus e a família. Esse é o nosso tema. Bem, começando então, se a gente for procurar o significado de família, né, em dicionários, na internet, enfim, nós vamos encontrar que é um conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços parentescos, né, consanguíneos, que vivem sob o mesmo teto. Mas nós sabemos que esse significado, né, ele não deve ser aprisionado aqui, né, no que a gente encontra nesses dicionários. Que família vai muito além. A gente viu, né, com Jesus, com os aprendizados que ele deixou aqui pra gente, que nós temos a família universal, né, e que nós devemos prezar por ela. Então, a gente não pode só amarrar, né, esse significado àqueles que moram sobre o mesmo teto, como a gente leu aqui anteriormente. Nós temos, né, hoje, diversos tipos de famílias. Nós temos já as famílias consanguíneas, mas a gente vai, primeiramente, aqui entender a família como aquele ambiente em que nós fomos colocados, né, para crescer e amadurecer. E é claro que essa família ela vai crescendo, né, de acordo com os encontros que nós temos na escola, no trabalho, enfim, na nossa existência. Mas vamos primeiro comentar sobre a família em que a gente cresceu, aquela em que nós fomos colocados para amadurecer, para aprender, para conviver. Nós já sabemos, né, assim, nós falamos isso diversas vezes, que nós não somos colocados em nenhuma situação por acaso. E com a família não poderia ser diferente, né? Pois pensem, a gente tem necessidade ainda da infância. E é na infância que nós somos moldados, né? É claro que nós trazemos no nosso íntimo, né, de outras encarnações e tudo mais, alguns traços. E aí a gente precisa ou moldá-los, né, ou reforçá-los. E a família, ela tem esse papel com a gente, né? Na infância nós somos moldados para que a gente crie, né, a nossa moral, desenvolva a nossa moral, enfim. E isso é muito importante. E a família, nós temos momentos ali de amor e outros nem tanto assim, né? E é a maior oportunidade que nós temos de nos reconciliar com aqueles que nós ainda temos dívidas. Pois na família a gente tenta, né? A gente tenta passar por algumas situações porque nós pensamos, é minha família. Então a gente releva muita coisa, mas às vezes também não, né? Tem um livro chamado Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que Chico Xavier psicografou, em que ele conta situações em que Jesus se reunia, né, com seus discípulos, com pessoas que queriam estar com ele ali para ouvir algumas lições. E numa dessas, uma senhora perguntou como que se mantém a paz nas relações familiares, né, diante de tantos conflitos. E Jesus responde: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco
ao grande entendimento da humanidade. Olha só. O lar é o cadinho santo ou o forno preparador. É nessa convivência, na família, que nós aprendemos, que nós moldamos quem nós somos de fato, né? Se a criança, ela nasce num lar, né? Se a pessoa, foi colocada naquela família, nasce num lar agressivo, um lar em que a única linguagem é a agressividade, o que a gente pode esperar dessa pessoa na rua? Como ela vai lidar com as situações de sua vida, como ela vai tratar os outros? Com agressividade. Se essa pessoa cresce no lar afetuoso, é claro que nós temos diversos conflitos na família, nenhuma família é livre disso, claro, mas se ela ali é apresentada a formas afetuosas de lidar com os conflitos, de respeitar seu familiar, de ter paciência, de entender que todos nós precisamos de um espaço, temos nossos limites, todos nós erramos, ninguém é perfeito. Nós teremos esses enfrentamentos, são extremamente necessários, mas se a gente tem ali esse cuidado de pesar no outro, apesar das falhas nossas e do outro, nós teremos ali um adulto que fará isso em onde quer que esteja, em qualquer ambiente em que seja inserido. Então a família é muito importante para além de resolvermos nossos conflitos com cada um que esteja ali, porque a família é um recurso excelente para isso, né? Todos nós temos aquele familiar em que a gente às vezes nem teve uma situação aqui nessa vida que trouxesse essa distância que a gente tem com esse familiar, né? Tem uns que são muito difíceis de lidar e tem outros que a gente não consegue uma aproximação. E isso, né, tem diversas raízes, né? Isso vem de diversos motivos, diversas causas. Então, a família é um lugar em que a gente pode consertar isso. A gente precisa aprender a lidar com essas situações. Emmanuel, eu li em algum lugar, não vou saber dizer onde agora, ou eu ouvi em algum lugar, diz que nesses momentos nós temos um recurso excelente, a prece. E a gente precisa exercer isso, né? Às vezes é necessário que nós nos calemos, que nós relevemos, e isso é difícil. Isso é bem difícil, mas nós temos a prece, que nos auxilia, que está ali para nos auxiliar. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, onde nós temos eu vou buscar aqui, onde nós temos o capítulo que fala sobre laços de família, nós temos a questão 774, em que ela pergunta assim: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza? Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Foi o que eu comentei um pouquinho antes, né? E aqui os espíritos confirmam, né? O que a gente já estou várias vezes, é sempre bom a gente reafirmar, né? Então, é na família que a gente precisa primeiro, né, ter o contato, sabe, entender o que é o amor, o afeto, a paciência, a caridade. E aprendendo isso no lar, a gente consegue exteriorizar para as nossas relações sociais, onde quer que estejamos inseridos. Uma outra pergunta aqui, a última dessa sessão, muito bacana também, é a 775, que pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência quer dizer aumentar. A gente diz
A gente ouve muito também e fala muito que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. E a gente percebe isso, né, em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente na família. Agora, imagina se não tivéssemos, né? Porque em casa, essa questão de partilhar é o tempo todo testada. Nós somos ali não vou dizer treinados, né? Mas somos levados a não sermos egoístas. Mas é claro que não é fácil, nós encontramos diversas turbulências, né? Mas aí eu volto, nós temos um recurso importantíssimo, que é a prece, né? E aí, a gente, em algumas situações, nós somos levados a pensar muito no que o outro está fazendo, né? Em situações na nossa família em que a gente pensa, mas se fulano não fizesse isso, eu não teria irritado dessa forma. Eu só me estresso porque fulano me irrita, né? E aí eu ouvi numa palestra, né, estudando para conversar com vocês aqui hoje, em que a palestrante diz pra gente fazer a nossa parte. Ela fala pra gente trocar as cobranças por doações de afeto. De ao invés de eu chegar naquela pessoa já criticando, apontando os erros dele, né, ou dela, a gente mostrar a qualidade que se tem, fazer um elogio, ser doce. É claro que nós precisamos mostrar para a pessoa que aquilo não foi legal, que aquele tratamento que você recebeu você não gostou, que você se afetou, né? Enfim, se chateou. Nós precisamos pontuar isso nas nossas relações, em qualquer que seja ela. Porque às vezes a pessoa não sabe como aquilo atingiu você. E se a gente não fala, isso continua a se repetir, não há mudanças e a gente tem ali aquele ciclo. Mas nós não precisamos agredir o outro para mostrar os erros. Nós não precisamos ser agressivos ao falar sobre isso. Nós temos aí o diálogo não violento e é o tipo de diálogo que nós precisamos utilizar, né? Nós precisamos aprender a dialogar. Então, a gente trocando essas cobranças por doações de afeto, não quer dizer eu não vou então cobrar, eu não vou então falar do erro. Não, você só vai trocar a sua agressividade por doçura, por afeto. Você vai pontuar aqueles erros de uma outra forma e assim você também vai trazer ali a oportunidade da pessoa ser afetuosa com você quando for apontar algo que você fez e você não gostou, né? Porque a gente não gosta de que alguém aponte o que a gente está fazendo de uma forma agressiva, de qualquer forma, né? Então a gente pode fazer esse exercício para além do nosso lar, né? Em todas as relações que nós estamos submetidos. E aí a gente volta à questão da família universal. Porque a gente, quando fala em família, a gente fala muito, né, da questão da família que está ali com a gente na nossa casa. Que, como nós já dissemos aqui, ela é de extrema importância, não vamos colocados ali em vão. Nós precisamos estar ali para reparar erros, para aprender, né? Mas nós também temos a família universal, os lugares em que nós somos inseridos, as pessoas com quem nós convivemos. E a convivência nem sempre é fácil também. Então, se a gente faz esse exercício em casa, do afeto, do carinho, do diálogo, a gente vai fazer também em outros ambientes. E a gente precisa aprender a reparar os conflitos também em outros locais, nos lugares em que estamos inseridos, né? Aprender a se reconciliar com os outros. No trabalho, assim, eu acho que é praticamente impossível nós sermos amigos, nós termos uma afinidade com todos que estão ali. Sempre tem aqueles que nós somos mais próximos, aí formam-se os grupinhos e acabam tendo as panelinhas, né? Diversas panelinhas. E isso torna um ambiente... não vou falar... dificulta a convivência, né? E se a gente parar para analisar, é triste. E às vezes nós temos isso na nossa própria família, né? Os grupinhos. Pessoas que se entendem melhor que as outras, e isso é triste.
A gente precisa, se na sua família acontece isso, onde você trabalha também, seja você a pessoa para unir. Seja você a união. Toda família tem aquela pessoa que busca estar com todos, né? Enfim, não desmotivem essa pessoa. Esteja com ela se você não for essa pessoa, né? Porque é importante, se a gente tiver um olhar espírita sobre isso, essa é uma oportunidade incrível e a gente está desperdiçando com... vou usar uma palavra talvez não tão muito bacana, mas assim, com bobagens. Às vezes a gente se desentende com outros por bobagem. Então não vamos jogar essa oportunidade fora, né? Sejamos doces, sejamos afetuosos, caridosos, pacientes. Vamos tentar entender melhor o comportamento do outro e ajudá-lo a melhorar. Mas também sejamos capazes de enxergar os nossos erros, de aceitar os nossos erros e também tentar consertar eles, aprender a ouvir o outro também e não só criticar, né? E falando da família universal, também ouvi em alguma palestra sobre transformar essa família em uma família espiritual, a família consanguínea e a família social, né? De estreitarmos esses laços e repararmos as dificuldades, os desentendimentos que ali tenham. E aí a gente volta ao nosso tema, né? Jesus e a família. Foi isso que Jesus trouxe pra gente, né? Amar, apesar de tudo. E o amor, ele não está só no ato de você, ser carinhoso. Não, né? Amar é você respeitar, é você ensinar, é você aprender com aquela outra pessoa. Então, que a gente possa, nesse Natal, amar aqueles com quem estejam conosco, que na noite de Natal a gente possa esquecer as desavenças, né? E tentar a reaproximação, que se não teve início, que se inicie hoje. Que nós possamos olhar aquele nosso familiar, aquele que está conosco ali de uma forma diferente. Que possamos entender que temos limitações, todos nós, e precisamos respeitá-las. Primeiro a gente precisa enxergar. Então, vamos ajudar o outro a enxergar, porque alguém também com certeza nos ajuda a enxergar as nossas. Então também estejamos abertos para poder enxergar as nossas. Antes de encerrar, eu queria ler aqui uma mensagem bem curtinha que eu achei num site, num blog do grupo de estudo Allan Kardec, que fala assim: família é um grupo de pessoas cheios de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência. Acho que eu repeti, né, gente? Vou ler de novo, desculpa. Família é um grupo de pessoas cheios de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Perfeito, né? E assim eu encerro a nossa conversa de hoje, o nosso papo sobre Jesus e família, e que nós possamos, todos nós, isso é um pedido também, acho que talvez até mais íntimo, até mais para mim do que para todos nós, né? Mas que possamos estreitar nossos laços na casa espírita, no trabalho, na escola, em casa. Porque se a gente não conseguir fazer isso em casa, vai ser muito difícil conseguir também nos outros ambientes. Então que possamos amar e possamos compreender que a família é uma oportunidade de nós reconstruirmos as relações espirituais, de resgatarmos as nossas dívidas. Deus foi tão bom que nós não somos capazes de lembrar o que nós fizemos ou o que nos fizeram. Então vamos aproveitar esta oportunidade. E assim eu encerro mais uma conversa com vocês. Desejo a todos um Feliz Natal.
Um dia incrível para todos nós, de muito amor, de muito afeto. E é isso. Um grande beijo em cada um de vocês.